Graça e paz, meus amados, minhas amadas. Quero agradecer o convite do Ministério de Mulheres para estar compartilhando com vocês um texto bíblico, uma experiência. Eu escolhi um texto bíblico, escolhi o Salmo 42 para partilhar com vocês. Meu nome é Cláudia, sou esposa do pastor Henrique, para quem não me conhece. E vamos lá. Eu escolhi o Salmo 42, é um salmo bastante conhecido, principalmente conhecido por meio de canções, né? Já no versículo 1, versículo 2, ele fala, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. No decorrer do salmo, ele faz as perguntas, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? E ele relembra, né? Ele traz a memória, né? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Salvador, meu Deus. Por que eu escolhi esse salmo? Ele é um salmo muito bonito, né? Se eu for ler o salmo aqui, eu não sei se eu consigo, por causa que o vídeo tem que ser um vídeo curto. A gente não consegue fazer um vídeo muito longo para postar. Mas ele é um salmo muito bonito. Por que eu escolhi esse salmo, né? Me fiz várias perguntas lendo esse salmo, né? E eu vou compartilhar com o irmão essas perguntas para que a gente, dentro do texto, a gente possa responder essas perguntas, né? Eu coloquei aqui: as aflições deste mundo podem entristecer a nossa alma? Esse salmo, quem escreveu não era uma pessoa que não conhecia Deus. Quem escreveu esse salmo conhecia Deus, né? Então, a gente se pergunta assim: pode uma pessoa que conhece Deus ter a alma entristecida, ter esse anseio por Deus, como se, sabe, uma coisa que ele quer muito, mas não consegue? Sim. Depois eu pergunto assim, né, o cristão fervoroso, ele pode passar por momentos difíceis e ter sua alma abatida? Lendo o Salmo 42, a gente vê que sim, né? A gente vê que sim, muitas coisas na nossa vida podem abater a nossa alma. Às vezes, as lutas, as dificuldades, as percas, isso pode entristecer a nossa alma, pode nos enfraquecer, nos entristecer, abater, nos deixar abatido. As dificuldades da vida podem nos enfraquecer a ponto de você não ter força para buscar a Deus? Podem sim, muitas vezes a gente não tem força. Aqui o texto é bem claro, né? O texto é bem claro, porque ele compartilha aqui, ó: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e com ação de graça entre a multidão que festejava. Então, o salmo aqui, você vê que o relacionamento que a pessoa já teve com Deus, algo grande, de adoração, de estar com Deus, de participar, de estar à frente das coisas, do relacionamento com Deus. E hoje ele está num estágio assim, de fraqueza espiritual, de cansaço, de desânimo, de não ter força. Mas a todo momento ele lembra de quem é Deus, de quem foi Deus, porque ele tem experiências, né? O cristão, ele nunca pode esquecer das experiências que ele tem com Deus, dos feitos de Deus, porque senão as dificuldades vêm e vão tentar de toda maneira derrubar. O que nos faz ficar em pé é a gente olhar para trás, olhar as estacas, olhar os feitos do Senhor, saber que esse Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, né? E que embora você possa estar triste, enfraquecido, né? O Senhor, ele está ali, né? E no texto a gente vai ver, né? Ele fala: minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Aí ele fala: desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar,
Então assim, ele tem a memória, os feitos do Senhor, ele lembra, ele só não tem força, né, de buscar esse Deus. Muitas coisas na nossa vida fazem com que a gente perca as forças. Eu coloquei assim, os nossos afazeres podem nos distanciar da busca de um relacionamento de intimidade, comunhão com o nosso Deus? Pode também. A correria do dia a dia, né? Você não tem tempo para relaxar, porque assim, é fácil arrumar um tempo, todo mundo tem tempo, mas tempo com Deus é diferente, é muito diferente, né? Você ter aquele tempo a sós com Deus, de falar com Ele, né? De orar, de ler a palavra, de partilhar suas coisas com Ele. Às vezes, eu falo isso principalmente dona de casa, né? Indicaram um livro para mim ler, e eu vou ler, que deve ser muito interessante, que fala como ser Maria em tempos de Marta. Eu achei o título do livro maravilhoso e eu vou procurar esse livro para mim ler. Eu acho que é quase assim, se não for assim é bem parecido, como ser Maria em tempos de Marta. Porque a mulher, às vezes ela está em casa, ela é aquela que supre tudo, a necessidade do marido, dos filhos, ela faz, ela não para, né? E essa coisa de assim, nossa, mas você é Marta, você não é Maria, e você fala assim, mas se eu não fizer, quem faz? Se não é eu que faço o almoço de domingo para unir a família, se não é eu que estou ali ajudando meu esposo, se não é eu que estou dando suporte, fazendo isso, daquilo. E às vezes você sente esse distanciamento porque você não tem qualidade de vida espiritual com Deus. Quando eu falo vida espiritual, gente, não é que você não tem comunhão, não é que você está, durante o dia você não está o tempo todo falando com Deus, você não está partilhando, você não está louvando. Mas quando eu falo dessa comunhão com Deus, é comunhão de qualidade, tá? Então é diferente, muito diferente. Essa comunhão de qualidade que a alma sente necessidade, que a alma sente falta, né? Eu acredito que o salmista aqui está falando disso, dessa intimidade com Deus, dessa comunhão com Deus, porque ele já teve momentos assim. E quem teve momentos de intimidade com Deus e comunhão com Deus, sabe muito qual é a diferença, muito. Então, assim, é algo que você anseia em ter de novo, você tem sede daquilo de novo. Então é disso que eu tô falando, né? E acho que o salmista, ele fala várias vezes, né, sobre isso, sobre a tristeza da alma, né? Mas aí o tempo todo ele lembra de quem é Deus, né? E aí ele fala, conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. E aí ele vai, né, continua o texto falando, né? E aí, no finalzinho do texto, ele ainda se pergunta, por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E aí ele fala, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, esse texto é de alguém que esteve momentos ali, alinhado com Deus, ali em comunhão com Deus, mas por algum motivo hoje ele está enfraquecido, não tem força, ele clama, ele sente fome, ele sente sede, ele anseia por ter aquela comunhão. E isso é natural acontecer com qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer um de nós, não é uma coisa assim que, sabe, ou se está acontecendo com você, de você achar que só com você está acontecendo. Porque isso acontece, e hoje nós vivemos numa correria tão frenética no mundo que o nosso físico, a nossa mente, muitas vezes são fortemente abatidos, né? Mas o que eu quero enfatizar nesse texto é exatamente a questão da gente trazer à memória quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Os feitos do nosso Senhor, né? Tudo, poder, a grandeza do nosso Deus, né? Então isso a gente tem que estar sempre trazendo à nossa memória, né? E nos momentos difíceis, de dificuldade, de desânimo,
a gente está sempre relembrando a nossa mente de quem é esse nosso Deus. Nunca, jamais deixar assim, sabe, nem um segundo esquecer de quem é esse Deus. Nosso Deus, ele é maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer necessidade que nós venhamos a ter. Nosso Deus, ele é todo poderoso, né? Então é isso que nós não podemos esquecer, né? Se em algum momento estivermos passando por essa, assim como o salmista aqui colocou, né? Esse anseio de Deus e nos sentimos assim fracos, nos sentimos assim desanimados, nos sentimos sem forças, traga a memória de que Deus é vivo, de que Deus é poderoso e que Deus está próximo de nós, Ele não se afasta de nós. E que no momento oportuno, se você ficar firme, confiando em Deus, ali segurando a mão dEle, Ele vai te levantar novamente, Ele vai te restaurar, Ele vai te ajudar. O que nós não podemos é nos entregar às dificuldades, aos problemas, às lutas, à tristeza, à depressão. Não podemos. Sempre trazemos à memória quem é o nosso Deus. Nosso Deus é maior que tudo. Não há nada maior que o nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Esse é um texto maravilhoso. Inclusive é importante, quando as irmãs forem ler o Salmo 42, eu pesquisei, foi um poema escrito pelos coraitas, eu pesquisei quem eram os coraitas. Foi até interessante porque conhecer a história. Então, conhecer aqui e conhecendo a história dos coraitas, você vai ver o agir de Deus. Então, assim, Deus abençoe as irmãs com esse texto, me abençoou bastante, me fortaleceu bastante. A gente, nos textos bíblicos, a gente pode ver que a Bíblia ela é rica porque ela não esconde nada. Ela esconde a fraqueza do homem, as necessidades do homem, a tristeza. Ela compartilha das coisas que a gente passa hoje, que a gente vivencia hoje. Então, não é motivo de achar que se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, é só você, é porque eu estou assim. Isso pode acontecer. O importante é você saber que você não está só. Deus está contigo. E o Deus que você serve, o Deus que você conheceu, Ele é um Deus todo-poderoso. Que Deus abençoe, que eu possa ter agregado de alguma maneira na vida de vocês. Beijo, obrigada, tá?